Olá, sou Bruno Moraes, em parceria com a Viva Decora, venho dar dicas sobre decoração de apartamento alugado. Curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Na hora de você escolher o móvel para o seu apartamento alugado, primeiro você tem que pôr na balança quanto tempo, qual que é o contrato que você fez de aluguel. Porque se você for ficar bastante tempo, a sua pretensão é ficar bastante tempo nesse imóvel, até justifica você ter um investimento maior e talvez fazer um móvel planejado, que daí você não vai conseguir levar depois, mas por causa da quantidade de tempo que você vai acabar ficando nesse móvel, você que vai acabar utilizando esse mobiliário aí que você está comprando, esse móvel planejado, tá? Mas se você não tem essa garantia e você não sabe quanto tempo que você vai ficar ali, você tem que pensar realmente que esse móvel seja móvel, né? Que ele não seja imóvel, que você tenha flexibilidade para levar ele para um outro local. E aí você tem que tomar muito cuidado. Às vezes você vai nessas lojas que vendem um pouco de tudo, que até tem um preço mais em conta, esse móvel vai resistir no seu apartamento, mas depois quando você mudar, realmente às vezes ele não aguenta a segunda mudança, a terceira então esquece. Às vezes você tem que ficar fazendo reforço no mobiliário. Então às vezes vale a pena você investir um pouquinho mais, tem algumas lojas de móveis que vende um produto com custo intermediário, que daí pelo menos você vai conseguir aproveitar ele na sua segunda mudança, na terceira mudança. Essas lojas que eu dei o exemplo, que tem um custo intermediário, muitas delas vendem módulos. E é super interessante, porque hoje você consegue comprar, por exemplo, um módulo para o seu guarda-roupa, faz de conta que você vai para um apartamento maior. Você consegue compor módulos a mais, com a mesma paginação, mesma aparência de decoração. Você só acrescenta os módulos, por exemplo, de cabideiro, de gavetas. Então isso é interessante. Se você mora, num apartamento alugado, é interessante você pensar nesse sentido, talvez comprar móveis modulados que você consiga acrescentar, remover, e aí você consegue levar ele para o outro imóvel e se adaptar nessa outra situação. Quando você for escolher um mobiliário para o apartamento, antes de tomar alguma decisão, comprar por um site ou ir na loja, fazer uma compra por impulso, primeira coisa, mede quanto que tem o cômodo que você precisa mobiliar e simula no local, ou com uma fita, ou desenha num papel as medidas, para ver se vai compor legal, se vai caber, por exemplo, será que esse sofá realmente vai caber aqui, vai ter circulação para passar na frente das poltronas? Será que esse rack ele vai caber ou ele vai atrapalhar a abertura da porta? Então seria legal você desenhar, esboçar isso, consulta as medidas pelo site. Vou comprar um sofá medida X por X e simula aqui como que vai ficar. Ou se você tiver dificuldade de desenhar, minha dica é compra uma fita crepe mesmo, põe no chão com as medidas e simula. Veja como que vai ficar realmente ali sua sala ou quarto antes de você comprar e aí ver que não ficou legal e ter que trocar depois. Os objetos de decoração têm que seguir essa mesma linha de raciocínio do mobiliário, né? Então, você vai comprar um mobiliário que dê para você levar depois, os objetos de decoração também. E você tem que pensar, por exemplo, eu quero fazer uma parede com quadros. Depois, quando tem que devolver o imóvel, aí tem que tampar os buracos, pintar a parede novamente. Então, você tem que analisar tudo isso. Hoje a gente tem várias situações para não ter que furar uma parede para fixar um quadro. Você tem as fitas dupla face, tem umas que você cola na parede que vem um velcro. Você tem essa parte de fixação de quadros, de objetos em parede, ela teve um avanço, você tem tantas opções hoje no mercado que você não precisa furar, né? Você tem que pensar que depois quando você for devolver o imóvel, você vai ter que devolver na mesma situação que você pegou ele. Então pesa na balança, põe na balança se vale a pena realmente você furar, fixar. Outra dica que é legal também, se você não quiser colocar essas fitas, você pode colocar prateleiras, assim como essa que a gente tem aqui atrás, que você vai fazer 2 furos, por exemplo,
e você consegue colocar vários quadros, vários objetos ali. Então aí você economiza na furação. Você faz somente 2 furinhos e põe uma prateleira bem comprida como essa e apoia os quadros em cima. Na hora de pintar as paredes ou aplicar um papel de parede, você tem que levar em consideração também que você vai ter que devolver esse imóvel algum dia, né? Então, uma dica legal, você quer colocar uma cor para não ter que pintar a parede inteira, porque depois você vai ter que cobrir ela para entregar como ela estava, você pode fazer umas faixas. Faz 1 metro de altura, faz umas faixas de pintura, põe uma cor, que isso já vai dar uma vida no ambiente, e aí você não vai precisar pintar a parede inteira, e já faz toda a diferença. Se você decidir pintar com uma cor muito escura, tem que tomar um cuidado, porque para você depois voltar, se a parede inicial for branca, você tem que dar várias demãos até chegar num branco. Aí uma dica que eu dou, se você precisar devolver o imóvel, por exemplo, você pintou com uma cor bem escura, um preto, um cinza chumbo, aplica um cinza mais claro e depois você vem com um branco por cima. Você vai economizar depois na pintura, com o gasto que você vai ter de honorários com o pintor que você for contratar, senão você vai ter que dar várias demãos para ter que devolver o imóvel que você alugou. Quando você tem um imóvel alugado, geralmente, um ambiente aqui, por exemplo, como uma sala, você tem uma iluminação central para a sala inteira. E para um projeto ficar legal de iluminação, porque a iluminação vai fazer toda a diferença no seu projeto. Então, seria legal a iluminação conversar com o layout, ou seja, a gente ter uma iluminação aqui em cima do sofá, por exemplo, uma em cima da poltrona, talvez um trilho aqui, ó, que vai iluminar o sofá, iluminar esse rack da televisão. E aí como que você consegue fazer isso daí num apartamento alugado, sem ter que quebrar, se não tiver infra com um conduíte para você passar esses cabos de elétrica? Eu vou dar 2 dicas aqui como que você consegue resolver isso sem ter que passar por uma reforma. Uma dica são esses cabos que tem no mercado, você consegue comprar ele de qualquer cor, preto, cinza. E tá vendo que ele tem um tecido em volta? Então ele tem um acabamento, não é um cabinho de PVC, de plástico que vai ficar ali no teto. Você pode deixar ele aparente. Você pode passar esse cabo. Você tem alguns acabamentos hoje no mercado que trava esse cabinho aqui no teto e ele fica esticadinho. Aí você consegue assumir essa iluminação aparente, uma infra aparente, fica uma coisa mais contemporânea. Você também pode fazer tudo aparente com conduítes, metálicos, também seria uma outra solução. E essa solução aqui é bem legal também. É uma eletrofita. Isso daqui você encontra com facilidade na internet, em lojas de construção também. Ela é uma fita super fina, tá? E ela tem 2 chapinhas de cobre. Então o que acontece? Você tira essa dupla face da fita e você cola isso daqui no teto. E aí, se você alimenta aquele ponto central que você tinha aqui na planta, você encosta aqui naquele ponto central e você corre com essa fita até onde você quer colocar outra luminária. Então a elétrica vai passar por essas 2 chapas de cobre e no final você passa uma massinha corrida aqui e passa uma tintinha por cima. Ninguém vai perceber que tem uma fita passando ali no teto. E aí você não teve que quebrar, passar conduíte, passar cabeamento. É um serviço mais simples e é ideal para você que tem um apartamento alugado, para não ter que passar por uma grande reforma. Bom, espero que vocês tenham gostado das dicas e curtam esse vídeo, se inscrevam no canal. Qualquer dúvida que tiverem, deixa aqui embaixo que depois a gente responde.